falar um tema. Às vezes tem pessoas que, com certeza aqui tem pessoas, seguidoras e seguidores, que sabem o que é pé direito duplo e outros não sabem ainda o que é pé direito duplo. Quando eu comecei, por exemplo, um ateliê de cortinas, há 10 anos atrás, eu também não sabia o que era pé direito duplo. Então, para as pessoas que estão começando agora, é importante a gente explicar sempre isso. Mas antes de começar a live, falando de tudo sobre cortina pé direito duplo, se inscreva no meu canal, dê um joinha, aperte o sininho para que toda vez que eu for fazer live ou para todas as vezes que eu colocar vídeo no YouTube, você seja notificada para você assim acompanhar. Envie para os amigos de vocês, que vocês acreditam que gostariam muito desse tipo de conteúdo. Antes de começar aqui falar sobre a cortina de pé direito duplo, eu gostaria de aconselhar vocês que antes de ir para a casa da cliente, soubesse algumas coisas que você precisa saber, que você precisa entender, para que você não fique lá sem jeito. O principal de quando você for para a casa de um cliente e sabe já, porque o cliente sempre entra em contato com você e você já sabe que lá vai ter uma cortina pé direito duplo. Então é importante você já ir com o material que você vai necessitar. Que são as trenas. Tem essa trena que eu uso muito. Ó. Tá vendo? Deixa eu botar aqui atrás da minha... Olha lá, ó. Tá vendo? Essa trena aqui, ela é maravilhosa para você fazer grandes alturas. Locais que a outra trena não consegue, tá, gente? Mas se você não tiver essa trena aqui, eu quando comecei não tinha trena, a gente usa essa trena aqui, ó. Só que uma das coisas que eu acho interessante deixar claro aqui para vocês é que essa minha trena é de 5 centímetros, ou de 5 metros. Só que é importante você saber que existe a trena de 7 e existe a trena de 10. Eu aconselho vocês que não tenha essa trena a laser, essa daqui, que compre dessa daqui. Você pode ter duas, né? Ter uma de 5, que é mais prática, mais rápida, e é mais leve. E comprar uma trena de 10, no mínimo de 7. Porque às vezes você quer tirar uma medida muito alta. E essa trena daqui, quando ela, por conta dela ser 5 metros, ela é mais flexível, ela não sobe tanto. Aí você quer tirar uma medida de 5, de 5 metros de altura, de 6, de 10 metros. E ela vai arquear, ela vai dobrar. Ela não vai conseguir subir 7 metros, uma trena dessa. A trena de 10 metros, de 7 metros, ela é bem firme isso aqui. Ela é firme, então ela sobe. Ela sobe 7 metros, 6 metros, que é um pé direito duplo. Para depois ninguém me perguntar o que é pé direito duplo, porque muita gente, como eu já falei, muita gente sabe o que é pé direito duplo, principalmente quem já está nesse ramo há muitos anos. Mas quem está começando, eu imagino que seja como eu, não sabia o que era pé direito duplo. Então, pé direito duplo, gente, geralmente é encontrado aqui a gente conhece casa de andar, por aí em outros estados as pessoas costumam falar, é um sobrado, em hall de hotel, hall de condomínio, sempre tem pé direito duplo. E quando a gente fala pé direito duplo, é para você saber, tem o pé direito, a altura do pé direito. Pé direito é a altura da nossa casa, ou seja, a altura que você vai ter a cortina do teto até o chão, né? É a altura da nossa casa. Então, pé direito não é nada mais, nada menos que a altura da nossa casa, a altura, tá? E o duplo você sempre encontra em casa de andar, que outras pessoas falam em sobrado, ou em hall de hotel, hall de condomínio, salão de festas, às vezes é pé direito duplo, mas o duplo é porque é 2 vezes mais, ou seja, um pé direito duplo geralmente é acima de 5 metros, né? É 5 metros, 5,40, 5,80, 6 metros, 6,30. Eu já fiz cortina até de 7,15, 7 metros e 15 de altura. Então, voltando aqui, se eu tivesse só essa daqui, eu não conseguiria tirar a altura. Por isso que eu digo a você, antes de você ir tirar a medida, se você não tem uma laser, que é para altura alta, não tem coisa melhor, é só colocar no chão e dar certa medida.
Então, você precisa de uma dessa porque é fixa. Essa partezinha aqui, ela fica fixa. Quanto quanto maior ela for, essa é de 5 metros, porque eu tenho essa outra. Mas se você não tem a outra, você compra logo uma de 10 metros, porque quando você for tirar, ela não vira. Essa parte aqui, ela é fixa, ela é dura, firme, entendeu? Então, ela não vira. Isso é importante para quando você chegar lá na casa da cliente, você não está procurando uma escada para subir, nem nada disso. De baixo mesmo, de pé mesmo no chão, você consegue subir a sua trena. Minha trena está bem velhinha, né? Só agora que eu estou vendo. Você consegue subir sua trena 6 metros de altura, 7 metros de altura, não tem problema nenhum, você estando no chão. Se você não tem, você vai ter que pedir uma escada para o seu cliente, ou o seu cliente pode até não ter a escada também. Então, é bom, antes de você ir na casa do cliente, você já ir preparado. Você sempre ter uma trena, se não tiver a laser, você sempre ter uma trena, de 10 metros ou até mesmo de 7 metros. Quanto maior ela for, mais fiche isso aqui vai estar para você subir ela até os 6, 7 metros de altura, tá? Outra coisa também que eu quero esclarecer é os modelos de cortinas que você pode sugerir para o seu cliente que tem esse pé direito duplo, tá, gente? Quem aqui trabalha já com cortinas industriais, ou seja, persianas, rolô, romana. Aí o que acontece? Eu já passei por isso, eu não sabia, logo no início eu não sabia. E aí eu acreditava que qualquer cortina poderia fazer na altura que você quisesse, só que na realidade não faz, tá, gente? Então, o mais adequado, quando o pé direito é duplo, alto, ou seja, de 5, 6 metros, 7 metros, é ser cortina em tecido ou rolô. Rolô também faz. Esses outros modelos de persianas e de cortinas, ela não faz pé direito duplo. Eu já vi em alguma revista de fora, aqui, uma romana mais alta do que o normal que é feito aqui. Porque na maioria das vezes essas cortinas, elas não passam de 3 metros de altura. Não pode ser feita com mais de 3 metros de altura. E também a rolô tela solar, que eu sempre indico para varanda, para essas casas de pé direito duplo, quando é na sala, não é, gente? Porque na maioria esses pé direito duplo sempre é na sala, né? Na porta de entrada, mais ou menos isso. Então eu sempre indico ou cortina em tecido ou rolô tela solar, que não significa dizer que você também não pode colocar uma rolô em blackout. Mas desses modelos de cortinas industriais, que eu saiba, eu trabalho com 3 fábricas e pesquiso outras fábricas também. Que eu saiba, não se fazem cortina de 6 metros de altura desses outros modelos. Que é a romana, que é a dublovisio, que é a painel, que é vários desses outros modelos que nós sabemos, que nós conhecemos. Ela não faz essa altura toda. E realmente eu também não sabia disso quando eu comecei, né, a trabalhar com persianas, né, com as fábricas de cortinas industriais. Então eu também não sabia. E aí é importante você saber dessa informação para que você não sugira uma cortina para o cliente e depois você descubra que não faz pé direito duplo. Então o que eu tenho certeza e digo aqui para vocês, pode até existir, entendeu, gente? Fábrica que faça, mas com as que eu trabalho com fábrica daqui do Nordeste, trabalho com fábrica do Sul também, do Rio Grande do Sul. Então, essas não fazem cortina para pé direito duplo, que não seja rolô. Essas outras cortinas não fazem. Se vocês conhecem alguma que faça, coloque aqui ou me passe um direct depois para que eu fale novamente sobre esse assunto com vocês. Mas o que eu sei ultimamente é isso, que as cortinas que fazem pé direito duplo é só rolô e cortinas em tecidos, tá? Então, se tem alguma fábrica que está fazendo esses outros modelos para pé direito duplo, eu ainda não tenho conhecimento. Se alguém de vocês aqui tiver algum conhecimento em relação a isso, eu vou agradecer muito que me passem essa informação, tá certo?
Então, se você vai na casa do cliente, você já sabe, ou é cortina de tecido ou é rolô, tá? Por enquanto, é essa informação que eu tenho para vocês. Aí, o que acontece? Cortina de tecido, né? Vamos lá, cortina de tecido. Quando é que eu deixo de colocar uma cortina de tecido e surgir uma rolô tela solar? Na maioria das vezes, quando não tem espaço, ou quando o cliente também não quer usar motorização, e às vezes a cortina rolô só pode ser feita com motorização, dependendo da altura e da largura da cortina. Ela não pode ser feita só no comando, ela só pode ser feita no motor. Às vezes o cliente ou o arquiteto esqueceu de puxar o fio lá para conectar, o fio de energia para conectar o motor, e a pessoa não quer mais contratar eletricista para puxar um fio, para colocar, às vezes não foi preparado o local. Aí o que é que acontece? Aí, se for cortina em tecido, dá para você fazer com comando, né? Não precisa de energia. Claro que tem as pessoas também que já querem a cortina de tecido. Então, em cortina de tecido, na realidade, aí tem vários modelos de pregas, né, gente? Aí o que acontece? Ah, mas bate um sol muito forte. Bate um sol muito forte, eu prefiro especificar a cortina rolô tela solar. Mas se o cliente prefere a cortina em tecido, aí a gente tem que trabalhar com forro nessa cortina, tá certo? Aí se essa cortina ainda já for pesada e você colocar um forro, aí você tem que ter cuidado em relação a isso, qual o sistema que você vai utilizar que aguente tanto peso. Nesse caso, você teria que utilizar um trilho mais forte, um luxo, e a wave de botão, para que não venha lhe dar problema, dependendo do peso e da altura e do tamanho dessa cortina, tá? Mas aí diz, mas a gente não pode usar dois, separar o forro da cortina. Eu faço dessa forma, gente. Aí vocês vão vendo a melhor maneira que vocês podem fazer. Quando a cortina é de voal e precisa de um forro, eu ainda coloco, e não for muito grande, eu ainda coloco junto. Se a cortina for muito pesada, eu coloco separado. Só que quando é separado, a pessoa tem que entender que vai ser dois comandos. E precisa de dois comandos quando é separada as duas cortinas. E dependendo também, você pode fazer separado de uma forma que a gente faz aqui para colocar estolas. Como é a forma que eu faço para colocar estolas? Antes eu quero mostrar isso aqui para vocês, que eu já mostrei outras vezes. Eu não trabalho muito com ele, mas eu sempre faço cortinas dele, não é o principal, digamos assim. Isso aqui eu comecei a trabalhar com ele logo no início, porque quando eu fui comprar o meu primeiro comando direto da fábrica, foi da Trilho Suíço, inclusive, ela falou que o ideal era que eu utilizasse isso aqui, né, na época, e eu comecei a usar ele sempre. Outra coisa que eu acho interessante usar ele, gente, é porque você consegue colocar, se for o caso, duas cortinas no mesmo local, que eu sempre uso quando eu vou fazer estola ou reposteiro, como vocês falam em outros locais. O blackout pode fazer por altura. Esse tecido suporta, ele danifica com o peso. O blackout e vedação 70% pode fazer por altura. Esse tecido suporta. Ele danifica com o peso? Não danifica com o peso, não. O tecido não vai danificar com o peso. O que eu estou falando para você é o seguinte: se a cortina for muito pesada, por exemplo, se você já vai colocar uma cortina de... Eu nunca faço blackout 70% junto com a cortina de tecido, tá, gente? Porque é muito... Depois você tem que sempre pensar assim: como é que eu vou fazer depois para higienizar essa cortina? Um blackout junto com um linho, né? Porque o linho é uma coisa mais delicada, né? Você lava de uma forma o linho para lavar de outra forma. Imagine uma cortina de 6 metros de altura, vamos dizer com 2 ou 3 de largura, com um blackout costurado junto. Eu não faço quando é curta. Tá? Quer dizer, quando é pé direito simples, digamos, em 2,50, 2,80, eu não faço nunca blackout junto com o tecido. Eu não faço. Eu sempre faço blackout separado.
por conta da gente sempre pensar também na manutenção dessa cortina. A gente não pode simplesmente pensar em fazer uma cortina ficar ótima e o preço ficar melhor e depois a pessoa sofrer na hora de uma higienização. Eu nem faço e nem higienizo cortina junto com blackout. Não faço isso porque pode dar um problema no blackout ou dar um problema no tecido. Então eu sempre faço separado. A única coisa que eu faço junto é quando a cortina da frente é leve e precisa de um forro, eu faço junto. O forro junto com o linho, quando é aquele linho fino, que muita gente fala voal, que às vezes da fábrica mesmo vem falando que é voal, mas eu sempre digo que é um linho, né? Ou aquele voal, realmente aquele voal fino, que todo mundo conhece como voal mesmo. Sendo de pé direito alto, 6 metros, ele não abre a trama lá na cabeça da cortina. Olha, Gislaine, eu acredito que não. Eu nunca tive essa experiência, então eu não posso te responder com precisão. Eu não acredito que o blackout 70% vai abrir trama nenhuma. Eu nunca fiz essa experiência dele abrir. Eu já vendi blackout para pé direito duplo. Eu até vendi, foi como uma estola, tá? Ela fechava para o cliente, ele queria fechar 70% esse blackout, só que é aquele blackout de textura, né, que é um linho na frente. Foi uma cortina de tecido de linho atrás e uma cortina de blackout na frente, esse blackout 70%. E assim, isso já tem 5 anos. E o cliente nunca me reclamou nada. E eu, inclusive, eu já retirei esse blackout, já fiz higienização e não aconteceu. Esse outro blackout simples, o liso, eu nunca fiz para essa altura de 6 metros. Eu nunca fiz, então não posso te dizer com precisão. Mas eu acredito que não. Ele não vai desmanchar lá em cima, não. Viu? A trama não abre a trama lá na cabeça, não. Acredito que não, viu? Eu não fiz essa experiência. A experiência que eu fiz de blackout pé direito duplo. Até mesmo eu não gosto de trabalhar com blackout pé direito duplo, porque fica pesado demais para a pessoa colocar essa cortina lá em cima, para tirar essa cortina. Então eu nunca coloco blackout. Essa foi por conta dela querer usar na frente, então não foi, digamos assim, foi 2 vezes mais o tecido, entendeu? O tecido ficava mais esticado quando fechava a cortina, que ela foi feita para usar nas laterais, para ficar com as pregas onduladas nas laterais. Aí quando abre ela toda, ela fica meio que esticada, tá? Para escurecer o ambiente. Mas assim, é uma exceção. Para usar atrás de uma cortina de tecido, eu sempre uso forro. Eu não uso blackout, fica muito pesado para tudo. É pesado para você subir, para o instalador subir, para colocar um blackout junto com o tecido. Nossa, se um tecido só, gente, já é bem pesado, imagine já o blackout com o tecido para você subir. É muito peso, né? Então, imagine na hora de higienizar essa quantidade de tecido com esse blackout junto. Eu mesmo não aconselho para ninguém fazer isso, porque a gente tem que pensar não só em colocar a cortina lá e pronto. A gente tem que pensar futuramente quando o cliente for higienizar aquela cortina. A dificuldade que vai ser dessa quantidade de tecido, tudo junto, para lavar, para enxugar e para passar ferro. Então, essas coisas que dá trabalho demais, eu não aconselho. Ou seja, é muito peso. De repente, uma pessoa só não vai conseguir botar essa cortina lá. Entendeu? Aí tem que contratar mais outra pessoa. E na hora de higienizar, como é que vai higienizar? E na hora de secar essa cortina, como é que vai? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente vai confeccionar uma cortina. Então, você mesmo já convence seu cliente. Ah, mas aqui bate muito sol. Ou você manda colocar uma tela solar realmente, e pode até botar a tela solar e uma cortininha na frente de tecido. Ou você coloca um forro mais forte, um tergal verão, gabardine. Quando o sol é muito forte, gente. Mas assim, colocar blackout, pé direito duplo, só para proteger a cortina por conta do sol, eu não colocaria, não. Não quero dizer que não existem exceções, tá, gente?
existe para tudo, tem exceção. Mas, assim, esse blackout que eu coloquei, por exemplo, na casa dessa cliente que eu estou falando para vocês, foi independente. Foi em 2 trilhos independentes. Ele só abre se lavar na máquina, no modo pesado. As penduradas, mesmo alta, não abre. Muito bem, Luci. Ótimo, Luci. Como aqui a higienização é feita na mão, a gente não coloca cortinas na máquina. Eu acho assim que uma cortina lavada na máquina, ela vai durar uns 5 anos. Se você lavar a cortina na mão, ela vai passar 10, 15 anos, 20 anos, se for lavada na mão. Outra coisa que para quem é iniciante é importante saber também, quando você for tirar suas medidas, não esqueça, eu acho que eu já falei aqui sobre isso, gente, mas eu gosto de estar repetindo, porque às vezes uma pessoa assistiu um, mas não assistiu o outro, assistiu um, não assistiu o outro, e sempre que você vai falar, você sempre lembra de mais coisas importantes, mais detalhes importantes para você falar no mesmo assunto, digamos assim, que é pé direito duplo. Então, aí você encontra mais assuntos para falar. Então, como eu estava falando antes, quando eu comecei a usar isso aqui, foi por conta da primeira vez que eu fui vender um comando, que a pessoa que me vendeu o comando disse, coloque esse deslizante assim, assim, me ensinou a fazer, como era que fazia. Aí o que acontece? Com o passar do tempo eu descobri também que a gente pode colocar 2 cortinas no mesmo deslizante, no mesmo carrinho. Não sei como vocês chamam aí. Aqui se chama carrinho, deslizante, rodízio, tá? Aqui tem 3 tipos que a gente fala. Então, e aqui, gente, eu descobri uma coisa. Quando eu quero colocar cortina, uma estola numa cortina, eu posso colocar nenhum tubo só, ou seja, é um tubo. Então, quando é um tubo, quanto mais tubo você coloca, bastão, né? Aqueles bastões, né? E o tubo mesmo. Você coloca o tubo suíço e aí vai colocar umas estolas nas laterais e coloca os pedaços de tubo, né? Ou o tubo inteiro também. Depende de como o cliente queira, né? Se ele quer fechar essa estola, se ele não quer fechar, quer deixar sempre arrumada nas laterais. E eu descobri que com esse rodízio aqui, dá para você colocar só nenhum tubo. Aqui você coloca as 2 cortinas, olha. Isso aqui é outro dia que eu vou mostrar para vocês. No dia que eu tiver alguma coisa aqui, fazendo alguma coisa, eu vou fazer o vídeo para vocês. Aqui eu tenho, aqui forma a prega, tá? Aqui forma a prega da cortina, né? Que eu digo efeito ilhós, que é a mesma coisa que ondas, né? Que é a mesma coisa que wave, é um sistema diferente de fazer a cortina em ondas. Vamos falar assim, que o wave é ondas, né? E aí o que acontece? Aqui eu tenho uma cortina, tá, gente? Dentro do trilho, ó. Aqui eu tenho uma cortina dentro do trilho, que aqui esses 2 clipes formam onda, tá? Eu venho com a outra cortina e coloco no mesmo... Aí, isso aqui seria interessante vocês realmente ver feita, mas aqui, mas para quem gosta de estar testando as coisas, aqui eu consigo colocar 2 cortinas em um trilho só, tá? Que eu não gosto de fazer isso em cortina de pé direito duplo, por conta que eu acho que acaba ficando muito pesado. Mas em cortina baixa, eu uso muito isso aqui, ó. Aí eu posso usar as estolas e eu sei que muita gente aqui vai ficar assim, ai meu Deus, não estou entendendo nada, o que é que ela está me dizendo? Eu estou dizendo a você que dá para você colocar 2 cortinas em um trilho só, sem ela ser grudada na cortina, tá? Sem ela ser costurada na cortina. Você consegue colocar em um trilho só 2 cortinas, uma atrás e outra na frente, contando que seja, né, com esse sistema aqui, tá? No dia que eu for fazer eu vou gravar e vou mostrar para vocês do que é que eu tô falando. Porque assim, para quem é muito curioso, vai atrás e vai descobrir o que é que eu tô falando. Mas para quem não tem muita curiosidade, não vai querer saber como é que é feito isso que eu tô falando.
2 vai em uma cortina e 2 vai na outra cortina. 2 clipes vai em uma cortina e 2 clipes vai na outra cortina. Aí só é enganchar no rodízio. O rodízio está dentro do trilho e você vai com os ganchinhos que está na cortina e vai encaixando uma, depois encaixa outra, encaixa uma, depois encaixa outra. Quando eu for fazer aqui, eu mostro para vocês o que é que eu estou falando, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para o assunto de pé direito duplo. Então, outra coisa que eu estava esquecendo de falar aqui para vocês, é por isso que eu sempre boto uma colinha aqui, né, gente, para não esquecer. Porque quanto mais a gente fala, vai lembrando de mais coisas, vai lembrando de mais detalhes. E outra coisa que eu coloquei aqui é, quando você for confeccionar também cortina de pé direito duplo, porque isso para quem está iniciando, para quem não está iniciando já sabe, mas para quem está iniciando com cortinas, é importante porque às vezes a gente se passa, a gente nem se deu conta. Pega o mostruário, mostra para o cliente escolhe o tecido e pronto, já era. Só que vai que o cliente escolha uma cortina de lista, né? A cliente ainda pergunta a você, a lista é assim, né? A lista é assim. Só que aí a gente às vezes se passa, porque a cortina em lista, pé direito duplo, antes eu dizia a você, não tem como fazer, né? A cortina, você não tem como fazer a cortina. Se a cliente lhe pediu cortina vertical, lista vertical, e você, pelo menos eu não conheço, tá, gente? Dependendo da lista, eu não conheço, eu não tenho aqui a lista que dá para você fazer ela vertical, o tecido. Então você tem que analisar isso, se realmente aquele tecido, a lista é vertical. Dificilmente você vai encontrar, eu não sei se encontra, eu nunca encontrei, uma lista que seja horizontal estreita. Às vezes tem uma lista horizontal larga, eu já vi, inclusive. Aqui no meu mostruário eu não tenho. Então você tem que se atentar a isso. Se for em lista, você já tem que dizer ao seu cliente. Antes eu diria isso a vocês. Se atente se o cliente escolhe uma cortina em lista, ele pensando que vai a cortina em lista vertical. Você não pode colocar horizontal e pé direito duplo, você sabe que o tecido é invertido. Ou seja, o tecido é comprado de 3 metros de largura. Esse 3 metros de largura, geralmente, quando a cortina é normal, altura normal, pé direito simples, a gente faz essa largura desse tecido à altura da cortina, tá? E quando é pé direito duplo, a gente costuma inverter, ou seja, esses 3 metros de largura do tecido, a gente vai utilizar ele para a largura da cortina, que em faixas, 3 metros, mais 3 metros, mais 3 metros, e assim vai, dependendo da largura que vai ser a cortina. Ou seja, ao invés de usar esses 3 metros para a altura da cortina, a gente vai usar esses 3 metros para a largura da cortina. E aí a gente vai fazendo emendas, ou seja, costuras verticais para a altura da cortina. E aí o que acontece? Eu sempre pensei dessa forma, né? Se for vertical, a gente não tem como fazer uma cortina de lista vertical alta, passa de 3 metros de altura, a gente não tem como fazer. E aí, quando eu fui na Casa Cor, esse ano passado, em São Paulo, aí eu vi uma cortina lá, eu disse, mas por que essa pessoa, esse designer, essa arquiteta, colocou tanta informação em uma cortina? O que acontece? A cortina é em lista vertical, e colocou uma romana, que todo mundo sabe, uma romana, ela tem faixas horizontais, a romana. Colocou essa romana de faixas horizontais, colocou cortina de tecido, cortina em linho e com lista verticais, e ainda tinha uma Passana Maria nessa cortina de coisa. Aí eu fiquei achando assim, eu digo, gente, por que tanta informação em uma cortina? Se a cortina é para compor o ambiente, por que tanta informação? É muita informação. A cortina romana, com essas faixas horizontais, é uma cor clara. Essa cortina vertical tinha... a base dela era clara, que tinha tudo a ver com a romana, mas tinha as listras, se eu não me engano, era cinza. E tinha a Passana Maria no meio da cortina. E eu
Mas por que essa Passana Maria no meio da cortina logo, com essas outras faixas aqui? Eu acho, na minha opinião, tá, gente? Eu não estou dizendo que é feio, que é bonito, não, tá? Eu achei até bonito, tudo bonito. Eu acho as coisas lindas, né, de decoração. Mas achei assim, eu achei que era coisa demais que tinha numa cortina só. Pra que lista romana, Passana Maria, tá? Aí eu achei estranho. Com o passar do tempo, eu percebi que ali pode ter sido uma solução, pode ter sido pensada exatamente aquilo, tá, gente? Que eu não sei, não conversei com a pessoa, pode ter sido realmente pensado para que ela saísse daquela forma, que a Passana Maria geralmente a gente usa embaixo, perto da barra da cortina, né, na maioria das vezes, e essa estava assim, meio que no meio da cortina, alguma coisa assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, achando que era demais, né? Informação demais para uma cortina ainda pequena, que a largura dela. E sempre fiquei achando. E depois foi que eu percebi que ali poderia ser uma solução, a Passana Maria, né? Poderia ser uma solução para ter uma emenda na cortina pé direito duplo horizontal. Entende? Aí eu comecei a achar que poderia ser que ela pensou em fazer a lista vertical e aí depois, quando comprou o tecido, viu que não tinha como fazer, porque a altura passava de 3 metros. Eu acho que a altura lá é uns 4 metros, 3,5, 4, eu não lembro assim, mas é aproximadamente isso. E então isso pode ter sido uma solução que ela encontrou para deixar a cortina vertical. Ou seja, a lista vertical. Uma cortina, veja só, uma cortina pé direito duplo, se for de lista, tem como fazer a lista vertical. Se você utilizar de algum detalhe, que nesse caso foi uma Passana Maria na cortina, que fez a emenda. Ou seja, isso nesse caso você colocou a Passana Maria por conta da lista, digamos que foi isso. Mas pode ser que não. Pode ser que ela já tinha pensado na cortina dessa forma. Mas aí eu achei que foi uma ótima solução. Maria Rita Santana, que prazer vê-la por aqui. Mari Cortinas. Então, aí eu acho que com o tempo que a gente vai pensando, né, gente? Nos detalhes, no primeiro momento eu não sabia por que tanta informação, só que depois eu pensando, eu digo, gente, para um pé direito duplo, se você pode sim fazer a cortina sem ser invertido o tecido. Se você for acrescentar um detalhe para fazer a emenda horizontal, porque emenda horizontal não existe, né, gente? Vamos esquecer essa questão. Se alguém pensou em fazer emenda horizontal, fica horrível. Emenda para cortina pé direito duplo é vertical. Como tudo no mundo existe uma exceção, existe essa exceção de você poder fazer a cortina com a altura mesmo do tecido. Ou seja, você pode utilizar uma Passana Maria, nesse caso foi usada uma Passana Maria, para emendar o tecido, a altura do tecido. O tecido era em lista e ela usou uma Passana Maria para fazer a complementação da lista. Aí com o tempo foi que eu achei, eu digo, isso aí é uma solução ótima. Se a pessoa não quiser fazer o tecido invertido, ela pode utilizar tanto a Passana Maria, como pode utilizar outra coisa. Não sei, um tricô ou uma renda, ou de repente fazer uma lista, depende do gosto também do cliente, o que o cliente quer. Não é? Pode usar umas listas de outro tecido, não é? Para fazer a emenda. Então, eu achei assim, espetacular. Então, a gente não pode falar 100% que cortina de pé direito duplo tem que ser vertical o tecido. Ou seja, a gente sempre falou isso, não é? Mas, como se tem exceções, isso para mim é uma exceção. Você pode sim fazer sem ser invertido o tecido. Se você pega uns outros artifícios, né, de fazer a emenda de outra forma, com a Passana Maria ou com umas listas de outra cor, que você possa vir a conversar com o seu cliente. A pessoa tem que ter bom senso, como eu sempre falo aqui, né, gente? A gente tem que ter bom senso. Não vai colocando listas assim à toa,
sem harmonização, que não vai ficar bonito. É melhor fazer invertido mesmo. Mas aí é uma forma que você faz uma cortina dessa forma que nem se percebe que tem costuras, né? Numa cortina de pé direito duplo. Então eu achei assim, eu achei formidável. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar em relação a isso. Eu já falei, que é sobre o comando separado. Se você for fazer a cortina pé direito duplo, o ideal é que seja comando separado. Não significa dizer que com esse sistema aqui não dá para fazer. Dá para fazer, sim, com esse sistema. Só que não fica tão seguro como se você fizer separado. E como se você, dependendo do peso também da cortina, é ideal que você coloque, quando for o forro junto com o tecido da frente, o ideal é que você utilize aquela wave de botão cromado, que ali nunca vai lhe dar problema. Até mesmo, eu já coloquei desse aqui, em uma cortina com 4 metros de altura, 4,5 metros de altura sem comando e me deu problema, porque lá é um local que muita gente mexe também na cortina. Primeiro foi dito que não ia ser uma cortina que vai estar abrindo e depois resolveram estar abrindo para lá e para cá. Porque o cliente, às vezes, para economizar, ele se confunde, ele acaba lhe dizendo um monte de coisa que nem ele tem certeza, mas ele está querendo economizar. E aí depois arranja um problema para você. Aí, sem comando, porque colocou isso aqui sem comando, tá, gente? Tem uns sistemas sem comando que ele desliza muito bem, só que quando ela é muito alta, eu não aconselho a ninguém fazer cortina de 6 metros de altura sem comando. Você pode fazer de 3,5, né, sem comando, mas mais do que isso, eu não aconselho ninguém, porque eu já tive problema, então não vou aconselhar aqui uma coisa que pode vir a lhe dar problema. E como eu já falei em outros momentos aqui, a gente sabe que pé direito duplo, alto, até para você dar manutenção, às vezes você tem que contratar andaime, funcionário, pessoas adequadas para subir numa altura dessa. Então é melhor você fazer já uma coisa que vai lhe dar certeza que você não vai precisar fazer manutenção ali, a menos que seja quando for para fazer uma higienização. Uma cortina nessa altura também ninguém tira todo ano para lavar, não. Ninguém quer tirar, não, todo ano para lavar. Porque para higienizar uma cortina dessa, não é menos que 600, 700, 800 reais. Então, ninguém vai estar tirando uma cortina para estar higienizando todo ano. Aqui, pelo menos, não, né? Não sei por aí por onde vocês moram. Então, outra coisa que eu quero falar para vocês não esquecerem, quando for precificar a cortina de pé direito duplo, vocês não esquecerem de algumas questões. A partir do momento que você for tirar a medida lá, isso já aconteceu comigo, sabe, gente? É por isso que eu fico muito pegando no pé de vocês, para vocês não esquecerem desses detalhes. Agora eu me lembrei de uma seguidora que me fez uma pergunta sobre essa questão de pé direito duplo. Me fugiu da mente agora a pergunta que ela me fez. Gente. E eu achei, não foi a pergunta, foi um desabafo. Ela dizendo que muitas vezes tem que voltar várias vezes no local para verificar as medidas. Isso acontece comigo também, gente. Amanhã mesmo eu vou voltar no local para verificar a medida. O que é que acontece? A gente vai tirar a medida na casa do cliente, a gente nem sabe que o cliente vai fechar com a gente. Então, eu sempre aconselho e eu sempre faço. Eu sempre tiro fotos, faço vídeo, faça isso. Para que a gente não volte tanto na casa do cliente, não fique voltando tanto na casa do cliente. E às vezes você vai na casa do cliente que o cliente não sabe o que é que ele quer. A arquiteta às vezes a arquiteta que mandou, mas a arquiteta não está lhe orientando qual o tamanho que quer da cortina. Lá nessa casa que eu vou retornar, é porque as 3 paredes completa, tem janelas. Então, a arquiteta que deveria dizer se as paredes inteiras. Se fosse as paredes inteiras, só ia sobrar uma parede para a sala da pessoa. Às vezes a pessoa quer colocar um quadro na parede. Não tem como colocar o quadro na parede porque está coberto com cortina. Então, você tem que ter uma orientação de como é que vai ser aquela sala do cliente. Porque se você não tiver, você não vai saber se é para cobrir todas as paredes de
de cortina. Eu acho demais cobrir 3 paredes de tecido, dependendo do ambiente. É uma sala de receber as pessoas. Aí você tem 3 paredes totalmente forradas de cortina. Então, tem casos que bonito é a cortina de parede inteira e tem casos que não. Você tem que deixar um espaço de uma para outra para que a pessoa coloque um quadro, uma obra de arte, alguma coisa assim, não é? Porque senão não fica muito, não sei, eu não gosto. Tá voltando na casa do cliente. Uma das coisas que faz você voltar na casa do cliente para verificar a medida é quando você chega na casa do seu cliente. Quando você costura o blackout separado, você usa 2 trilhos, max alongado. Isso, o max alongado. Eu uso 2 trilhos, max alongado. Exato, é isso aí. Só que, como os comandos que eu pego é direto do distribuidor, eu não tenho aqui, eu não faço, então, eles sempre mandam o Luxou, que é um mais larguinho assim, ele é mais largo, deixa eu ver. Ele é mais larguinho, né? Ele é mais altinho, o Luxou, ele é mais forte, é mais fixe, então ele já vem com o comando, tá? O Max alongado eu uso quando eu não vou usar comando, quando eu não vou colocar comando. Mas eu sei que muita gente faz o comando no Max alongado, tá? Eu nunca uso o Max alongado, a realidade é essa, deixa eu te falar. Porque eu não uso mesmo sendo alongado. Quando ele é muito alto, eu sempre coloco 2 trilhos, tá? 2 trilhos simples mesmo. Agora, com aba, né? Aqueles trilhos com aba, o max com aba. Eu sempre coloco eles, 2. Deixa eu ver a pergunta dele que você falou. Quando você costura o blackout separado, você usa 2 trilhos. Então, eu uso 2 trilhos simples com abas. Por quê? Porque depende da espessura, da profundidade da prega, que aí ela não deixa a cortina respirar. E a cortina, na minha opinião, tá, gente? A cortina tem que estar respirando com o blackout, ou seja, entre o blackout e a cortina não deve estar enganchando atrás no blackout. O blackout, a menos que não se tenha espaço dentro do cortineiro, tá entendendo, gente? Então, antes a gente precisa saber do espaço que tem dentro do cortineiro. Você pode usar o trilho max alongado. Se o seu cortineiro não tem tanto espaço, você pode utilizar ele, dependendo da prega que você vai estar utilizando na frente, para que ele não fique enganchando. Eu digo a você que eu prefiro usar 2 trilhos, 2 trilhos simples mesmo, max simples, de uma calha só, para que eu tenha eu consiga fazer essa distância conforme a prega que eu fiz. Né? Eu tenho essa distância de um trilho para o outro, de uma cortina para outra cortina. Não significa dizer que você não pode usar o max alongado. Aí você tem que ver para você não fazer uma prega tão profunda ou fazer uma prega desregular, que para trás seja menos e para frente seja mais. Né? Isso aí você vai ver conforme vai estar o seu cortineiro lá. Ah, que bom que você entendeu. Às vezes eu estou explicando, nem eu mesmo estou entendendo o que é que eu estou explicando. Aí eu fico preocupada, eu digo, será que ela está entendendo o que eu estou explicando? Voltando, né? Porque a gente já está terminando o nosso tempo aqui, tá? Antes de você chegar na casa da cliente, como a minha seguidora estava falando, que às vezes volta várias vezes, né? Para você chegar na casa da cliente, o ideal é que a cliente, se a cliente não tiver, ótimo, você chega lá, tira suas medidas, fica perfeito. Com a cliente é bom também, se a cliente não ficar só conversando com você, porque se a cliente ficar conversando com você, ela tira seu raciocínio de medidas. Medida é muito sério, gente, é muito sério. Até hoje eu tenho um problema com medida, principalmente cortina rolô, romana, dessa de fábrica, né, industrial. Porque a medida, às vezes, você está aqui tirando a medida concentrada, o cliente vem e lhe desconcentra, pergunta coisa, você tirando a medida, pergunta. Eu tenho um instalador que trabalhou comigo que ele sempre dizia assim, Sulis, nunca tire medida. Quando o cliente estiver conversando com você, você conversa com o cliente, espere ele terminar tudo o que ele quer e depois vai e tire a medida. Só que às vezes não dá, às vezes você chega com o cliente conversa muito mesmo, você não consegue parar para você tirar a medida e você vai tirando a medida. Então é por isso interessante que realmente o cliente não esteja conversando com você.
para você tirar sua medida, para sua medida sair perfeita. É interessante também para você não ficar voltando depois na casa do cliente, mesmo que você saiba que o cliente não está certo, vai fechar com você. Você faça vídeo do local, mostra no local, tire fotos dos detalhes. Eu já tive problema em cortina de pé direito duplo na questão de como você vai colocar o andaime. Então, eu já mostrei em outros vídeos aqui para vocês o local, que você tem que saber onde é que você vai colocar o andaime. Para você, na hora que for passar um orçamento para o seu cliente de pé direito duplo, você saber o grau de dificuldade que você tem, depois não querer passar para o cliente. Ah, não, eu não cobrei isso. Não arranje ringuinga com o seu cliente. Você tem que cobrar já pensando nos problemas que você vai ter. E os problemas que você vai ter, você vai ver lá no local, na sua primeira visita que você vai fazer para o seu cliente. Você vai ver o grau de dificuldade que vai ser de colocar um andaime ali naquele espaço. Se inclusive tem espaço para você colocar um andaime, porque às vezes não tem espaço para colocar um andaime. Às vezes você tem que ir por fora, às vezes você tem que botar uma escada de uma forma, às vezes tem que contratar outra pessoa. Então você tem que começar a entender esse grau de dificuldade que você vai ter. Claro que às vezes só é mandar levar um andaime para lá, coloca um andaime e coloca a cortina, tudo certo, que é bem dificultoso, né, gente? Mas às vezes a dificuldade é bem maior. Geralmente tem uma escada que depois sobe. Essa parte aqui, que é onde você pode colocar o andaime, né? Às vezes não tem nem 1 metro. Se não tem 1 metro, aqui a gente não tem andaime com menos de 1 metro. Por quê? Porque ele também não lhe dá sustentação, segurança. Então, andaime com menos de 1 metro não tem. Acredito que por aí, por onde vocês moram, também não tenha, né? Andaime com menos de 1 metro. Então, é interessante você observar, que eu já me passei várias vezes, tirar a medida da parte onde você vai. Eu não sei se vocês estão entendendo a questão da escada aqui, gente. Geralmente, casa de andar, sobrado, tem uma escada que vai reto, depois vira e vai aqui. Esse espaço onde vira, geralmente, é o local que você vai ter para colocar um andaime, para colocar cortina. Já aconteceu muitas vezes aqui, né? A base. E às vezes essa base não tem espaço para você colocar o andaime. E não tem local para você colocar cortina ou escada. Então você tem que ver todas essas possibilidades e colocar no seu orçamento, né? Na hora que você for precificar a sua cortina, você tem que colocar esse valor, né? Que você vai ter, você vai ver o tanto de dificuldade que tem e você vai colocar no orçamento, porque o que acontecer você vai poder cobrir. O que acontecer? Vou ter que contratar outro profissional. Então, na hora que você for precificar, você tem que levar tudo isso em consideração, né? A escada, o andaime, o espaço que vai ter para você, você tem que tirar a medida, não esqueça de tirar a medida. Não esqueça de fazer vídeo mostrando tudo. Outro dia eu fiz os vídeos para conversar com uma cliente, porque a cliente não estava em casa. A escada dela é junto com o vidro da porta, digamos assim, né? E não dava para descer uma cortina. Tem isso muito também. Por aqui tem muito, viu? Mesmo com arquiteto ainda dão essa ratada. Na hora de fazer a escada, cola no vidro, não tem como descer uma cortina. E é tudo cortina pé direito duplo, na maioria das vezes. E aí dá essas questões, esses problemas todos. Então, fique atento e fique atenta. Na hora que for tirar a medida pé direito duplo, leve uma laser ou leve uma trena de 10 metros, que ela sobe, ela não fica flexível caindo. Ela sobe 6, 5, 6 metros, 7 metros, ela sobe. Antes eu trabalhava com uma dessas. Hoje é que eu tenho minha laserzinha querida, né, gente? E resolve os problemas. E aí, esses detalhes lá, onde é que vai colocar a escada? Dá para colocar uma escada? Não dá para colocar uma escada? Vou ter que contratar um andaime? Onde é que eu vou instalar esse andaime? Tem espaço para instalar o andaime para a pessoa subir e colocar? Vou ter que contratar mais outra pessoa? Para quando você fizer um orçamento, você tem que colocar tudo isso no orçamento, para depois você dizer ao cliente, eu não coloquei isso, eu não coloquei aquilo. Não. Você seja um ótimo profissional, veja os detalhes que você precisa colocar na cortina. Se você perder o orçamento, às vezes a outra pessoa que ganhou vai ter prejuízo. Então, não fique preocupado se você perder seu orçamento.
Você perde um orçamento aqui, você ganha outro orçamento ali. Às vezes a pessoa que ganhou o orçamento de você não colocou esses detalhes que precisam ser colocados. E vai querer depois ringuingar com o cliente, dizendo, porque eu não coloquei isso, porque não dá para colocar. Não, minha filha, se você pegou o serviço para fazer, você vai ter que resolver o problema do cliente. Com aquilo que você cobrou. Você não vai cobrar depois ao cliente de novo mais alguma coisa, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você, como um profissional de responsa, você tem que arcar com as consequências. Por isso que esses detalhes é importante. Na hora de tirar a medida, tire a medida disso que eu estou falando para vocês, essa coisa da escada. Quando você sobe, tem um espaço que você sobe de novo para a escada, aquele espaço ali, na maioria das vezes, é ali que vai ter que colocar um andaime. Aí você precisa tirar espaço para ver se tem. Se for menos de 1 metro, não tem andaime com menos de 1 metro, porque ele não dá segurança à pessoa, a pessoa que vai subir, entendeu? Então, por isso que eles não fazem andaime com menos de 1 metro, tá certo? Gente, é isso. Por enquanto é isso, tá? Beijo, meninas!